Então vamos lá para a revisão do segundo bimestre da segunda série do ensino médio. Deixa eu compartilhar aqui com vocês meu slide. Assim, nós começar. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vimos durante esse bimestre, né, lá no nosso IPA 4, na unidade 8, foi falando sobre autobiography, né, uma autobiografia, biography, biografia, memoir, que seria uma memória, né? Contando a parte da vida de alguém, um evento, mas não a sua vida toda. Então, primeiro que nós temos aqui, it's written in third person, he, she, and it tells the story of a real person's life. Então, escrito em terceira pessoa, ele ou ela, e vai contar a história real de uma pessoa. Então, nós temos aqui uma biografia, alguém falando de outra pessoa. O próximo. It's also written in the first person, but it's not a full record of its writer's life because it focuses on a particular event or situation. Também escrito em primeira pessoa, mas não é, falando sobre a vida inteira de uma pessoa, mas focado em um evento ou uma situação particular. Então, nós temos aqui um memoir, pessoa contando um evento, né? Um testemunho, algo do tipo. E por último, escrito em primeira pessoa, né? E aqui nós vamos ter um compilado da vida inteira dela. Então, nós temos aqui uma autobiography, uma autobiografia. Logo depois disso, nós aprendemos sobre o Present Perfect Continuous, que a sua estrutura é sempre o verbo have no presente, né? Então, eu vou ter ele conjugado para as pessoas I, you, we, and they have. I have, you have, we have, they have. Para as pessoas, né? Terceira pessoa do singular, he, she, it, a conjugação vai ser has. Então, eu tenho esse verbo have no presente, que vai ser o nosso auxiliar. Logo depois, por ele ser continuous, eu tenho que ter o been. E depois o verbo principal com o ing, que vai dar essa característica de progressão, né? Vai ter o nosso gerúndio. Então, essa aqui é a estrutura básica, tá bom? Então, na negativa, o auxiliar vai se tornar em haven't e hasn't. E na minha interrogativa, o nosso auxiliar vem para o início da frase, ou logo depois de algum pronome interrogativo ou alguma locução interrogativa, como why, how often, how long e coisas do tipo. Prosseguindo, nós temos aqui na questão 2. Qual a estrutura correta do presente perfeito contínuo? Então, a nossa estrutura correta é o verbo to have no simple present, been, logo depois o verbo principal com ing. Nesse caso aqui, seria a nossa letra C. Na questão 3, nós vamos analisar as frases e só vamos marcar as que estão conjugadas no presente perfeito contínuo. Então, tem que ter todo esse cuidado de achar o nosso auxiliar, have ou has, ou pode estar haven't ou hasn't também, se for na negativa, been e logo depois um verbo com ing. Então, nós temos aqui a primeira frase. Have I been watching TV since afternoon? Nós temos todas as características que eu disse anteriormente. Então, nós vamos marcar. Na letra B, nós temos o verbo to have, né? Mas logo depois nós temos um particípio passado. Então, esse não se encaixa no que nós estamos procurando. Logo depois, não temos have, mas temos I'm going to read, está falando de futuro. No próximo, no número 4, nós temos He's been studying for hours, né? Esse apóstrofo S, também pode indicar o he has. Logo depois, nós temos o been e o verbo study com ing. Então, ele é um exemplo de present perfect continuous. Logo depois, no 5,
Não vemos nenhuma das características, nenhum verbo com ing, been e nem o have. No número 6, nós temos I have been working, com todas as características necessárias. E no 7, nós não temos nada da estrutura desse tempo verbal. Então, ficou essas três frases. Frases número 1, 4 e 6. Agora, na questão 4, né, nós vamos conjugar todas as frases no Present Perfect Continuous. Né? Eu não coloquei aí no enunciado, mas seria para isso, ok? Para you, eu sempre vou usar have. Logo depois eu preciso do been e um verbo com ing. Então, nossa melhor opção para a letra A é a última. You've been spending. Logo depois nós temos Bruce, que eu posso substituir pelo pronome he. Para he eu uso has, logo depois preciso do been e mais um verbo com ing. Então, nossa melhor opção para a letra B seria a primeira. Bruce has been playing tennis since he was a child, né? Então, ele vem jogando tênis, né? Praticando tênis desde quando ele era criança. Na letra C, nós temos o you. Para you, aí nós vamos usar o have, been e um verbo com ing. A nossa melhor opção aqui será a segunda. You have been playing tennis since 10 o'clock. Então, você vem praticando tênis desde as 10 da manhã, ou desde as 10 horas, já que nós não temos ali o AM ou PM. Fica melhor a tradução assim. Na letra D, para o I, eu vou usar o have. Então, nós temos aí a primeira e a última opção. Mas na primeira, nós temos o been e um verbo com ing. Então, será a nossa melhor opção, a primeira para D. I have been cleaning the house all day long. Na letra E, nós temos um exemplo de interrogativa. Para o you, nós vamos usar o have. Então, de cara aqui, nós já eliminamos a segunda e a terceira, e nós temos a primeira opção. Na F, nós temos o pronome I, então sabemos que vamos usar o have ou o apóstrofo VE. Também, além disso, precisamos do been e de um verbo com ing. Então, nós ficaremos com a nossa última opção. I've been reading the book you lent me, and it's great. I'll give it back to you when I finish it. Então, eu tenho lido o livro desde quando você me emprestou e ele é maravilhoso. Né? Eu vou te devolver assim que eu terminar de ler. Ok? Ainda explorando um pouco mais aí o nosso Present Perfect Continuous, né? A gente entender a questão do uso, quando nós vamos usar. Essa questão esteve no nosso primeiro teste. Então, eu coloquei as questões aqui e a tradução, né? Para vocês entenderem da melhor forma, para depois a gente ver a questão do uso, né? Quando que nós vamos usar? Então, nós temos aí as frases. Hi, what have you been doing recently? B. I've been working this project for quite some time. She's been living in London since 2011. Thanks. I have been eating a sandwich. I can't eat anything more. They have been remodeling the living room this week. Então vamos lá. As frases não são tão parecidas, então fica fácil da gente encontrar a tradução. Para a primeira, ela mora em Londres desde 2011, letra C. Eles estão remodelando a sala esta semana, letra E. Eu venho trabalhando nesse projeto há algum tempo, letra B. Obrigado, eu acabei de comer um sanduíche, não aguento comer mais nada. Então, nós temos aí letra D e, por último, a nossa letra A. Agora que nós já entendemos as frases, nós vamos para a questão dos usos. Quando eu vou usar o Present Perfect Continuous? Nós usamos em três situações. Na número 1, são ações que começaram no passado e que ainda continuam, elas não foram finalizadas. E eu sempre vou usar essas palavrinhas for ou since. For, sempre calculando o tempo, né, desde quando começou até o presente.
e since quando realmente começou aquela ação. No uso 2, nós vamos falar do que as pessoas têm feito até o presente momento, mas sem mencionar quanto tempo isso tem levado, né? Ou quando começou, como nós vimos aí na primeira questão do uso. Na última, as ações que acabaram de ser finalizadas. Então, eu também posso usar o nosso Present Perfect Continuous. Então, na primeira nós temos, né, obrigado, acabei de comer um sanduíche, não consigo comer mais nada. Nós temos aqui o uso 3, uma ação que acabou de ser finalizada, no caso, a pessoa acabou de comer. O próximo, ela tem morado em Londres desde 2011. Nós temos aqui o since, né, que é a marca de quando isso começou, 2011, quando ela começou a morar lá. Então, situação 1. Depois, o que você tem feito recentemente? É a mesma coisa de dizer o que você tem feito até agora. Então, uso 2, não usei o since nem o for. Depois, venho trabalhando nesse projeto, né, há algum tempo. Se vocês olharem aqui, nós temos a expressão for. Então, nós temos aqui a questão do uso 1, né? Algo começou no passado, perdura até o presente momento, e eu vou usar essas expressões aí para poder indicar a totalidade do tempo ou quando começou. E no último, né, eles vêm remodelando a sala de estar. Esta semana, nós temos a situação 2, que eles têm feito até o presente momento. Questão 7, bem tranquilo. Nós vamos ali dizer se as frases estão na forma afirmativa, negativa e interrogativa, né? Na forma negativa, eu sempre vou ter not, haven't ou vou ter o hasn't, né? As formas contráctas, compactas. Na interrogativa é bem fácil. Nós vamos encontrar aí o nosso ponto de interrogação e nós até podemos fazer isso, né? Ó, marcando logo de uma vez, para a gente não se perder durante o caminho, o trajeto. Depois nós podemos identificar, perdão, onde está os negativos, né? Ó, temos um negativo aqui, temos um outro negativo aqui, mais um aqui, e fica mais claro, tá? Nessa questão eu não coloquei, por exemplo, como às vezes eu coloco, negativo e interrogativo ao mesmo tempo. Com certeza eu não vou ser maldoso. Se na primeira questão aqui alguém colocasse negativo ou interrogativo, eu ia aceitar, já que eu não coloquei esse tipo de classificação. Aqui eu deixei como interrogativo. O próximo não tem ponto de interrogação, nem a presença do not afirmativo. Próximo eu tenho hasn't, negativo. Depois não tem a presença nem do ponto de interrogação, nem do not afirmativo. Próximo, negativo. Depois, afirmativo e interrogativo também. Vamos lá, deixa eu só limpar aqui. Nós vimos aqui alguns termos falando sobre tecnologia. Nós vimos o chat boxes, né? Que seriam aquelas caixinhas onde a gente pode conversar. Digital tech, né? Que seria uma tecnologia digital onde conecta sempre as coisas uma coisa com outra. Internet banking, né? Seria acesso a contas bancárias através da internet, aplicativos e coisas do tipo. Search engines, que seriam algumas ferramentas de busca, ficaria melhor assim a tradução. E voice assistants, alguns aplicativos, né? Alguns aplicativos nos dão essa opção de nós falarmos, e ele vai lá, faz a busca e nos ajuda da melhor maneira possível, ok? O primeiro nós temos assim, application that allows bank transactions via the internet.
Então, seriam aplicativos que nos permitem fazer transações bancárias via internet. O único que nós temos aí falando sobre isso é a nossa letra C. Depois, Software System Designed to Perform a Web Search. Então, nós temos aí um sistema de software, né, desenvolvido para performar buscas na web. Então, nós temos aí os Search Engines. Depois, Software that Performs Tasks Based on Command. Então, nós temos aí um software, né, que ele vai performar, vai funcionar baseado em tarefas feitas por comando. Então, nós temos aí o Voice Assistant, né? Aqui o comando, no caso, seria a voz. Depois, Umbrella Term for Computer-Based Products and Solutions, né? Seria uma variedade de produtos e soluções para computadores. Nós temos aí o Digital Tech, e, por último, Virtual Assistant Accessed via Online Chat. Então, nós temos aí assistentes virtuais acessados através de chats, bate-papos. Então, nós temos o chatboxes. Prosseguindo, nós vamos ver agora o Present Perfect Tense. Lembrando que nós vimos anteriormente o Present Perfect Continuous. Aqui é o past, então passado. Lembrando lá que o nosso auxiliar é o have. Então, o passado do have vai ser o had. Então, eu preciso da minha estrutura o had e logo depois um verbo no particípio, tá bom? Como ele não é contínuo, não vou precisar do been nem do ing. Então, ele, nesse tempo verbal, vou precisar sempre do had e um verbo no particípio, tá bom? O bom disso é que o had eu vou usar para todas as pessoas, do I até o they, né? I had, you had, he had, she had, it had, we had, and they had, ok? Logo depois, um verbo no particípio. Na forma negativa, eu posso usar tanto had not ou a forma contracta, hadn't. I hadn't, you hadn't, e assim por diante. Na interrogativa, eu vou usar o had no início, depois o meu sujeito e o verbo principal no particípio passado. Ok? Prosseguindo, vamos aí ao nosso primeiro exercício, onde nós vamos falar um pouco sobre a estrutura, né? Marcando aí T para as verdadeiras, né? True, e F para as falsas. Na letra A está assim: a estrutura básica do passado perfeito é o had mais o particípio do verbo. Sim, certinho? Depois, nas perguntas, colocamos o verbo no particípio no início da frase, já que este é o verbo auxiliar do passado perfeito. Esse aqui está errado porque o nosso verbo auxiliar, o que vai para o início, desculpa, da frase, ele é o had. Por isso está falso. Por isso esta alternativa é falsa. C. O had torna-se hadn't nas negações, exceto para os pronomes da terceira pessoa do singular, he, she. Essa opção é falsa, porque o had torna-se hadn't para todas as pessoas no passado perfeito. D. O verbo principal sempre estará no particípio. Ele não torna a sua forma original nas perguntas. Sim, uma vez que eu coloco ele lá na forma do particípio passado, ele vai continuar a mesma coisa em todos os outros tempos e outras formas, né? Não em todos os outros tempos, desculpa, mas em todas as outras formas, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. É, as expressões de tempos comuns ao past perfect não são basicamente as mesmas do presente perfeito. Already, yet, just e never.
Essa alternativa aqui, desculpa, está falsa, tá? Está ali verdadeira, mas a questão aqui seria falsa, porque são as mesmas expressões, eu posso usar também, apesar de ser um passado do passado, tá bom? Aqui, então, no caso, seria falso. Anulem aí o que foi escrito, tá bom? Então, falso, porque eu posso usar as mesmas expressões do presente perfeito no passado perfeito, né? Falando já, ainda, nunca, ou até o presente momento, tá bom? Então, falso. A última, nós temos aqui as expressões when e before também são comuns neste tempo. Sim, verdadeiro. Por quê? É o passado perfeito, ele é um passado anterior a outro passado. Nós vamos ver nas próximas atividades. Então, muitas vezes eu vou usar o when quando ou antes para poder eu conseguir passar da melhor maneira possível para o meu ouvinte, né? Que passado veio antes e que passado veio depois, ok? Deixa eu apagar aqui o que eu escrevi. Isso, prosseguir. Então vamos lá. Como eu tinha falado antes, o meu passado perfeito, ele é um passado antes de um outro passado. Seria o nosso pretérito mais que perfeito, né? Que a gente acaba usando de forma de locução verbal, né? A gente não usa tanto cantara, falara, vendera, né? A gente fala tinha vendido, tinha partido, né? A gente usa essa locução verbal. Então, o earlier action vai ser sempre o nosso past perfect. Lembrando lá, had e depois um verbo no particípio. E uma ação passada vai ser sempre no simple past, que é aquele lá que eu uso o ed nos verbinhos que são regulares, né? E eu uso did e didn't como meu auxiliar. Ó, nessas frases aqui, nós temos que estar bem atentos, porque nós vamos analisar, classificar as que estão sublinhadas, ok? E nós vamos ter os dois passados ali ao mesmo tempo, na maioria das frases. Nós temos aqui, Cassie wanted to watch a movie at a drive-in because she had never been to one before. Então, a Cassie queria assistir, né, um filme, né, dentro do carro, né, que é o drive-in, essa possibilidade, né, essa forma de assistir filme que a gente vê lá nos Estados Unidos, às vezes em alguns filmes, porque ela nunca tinha tido esse tipo de experiência antes. Então, ó, eu olhando aqui, eu estou vendo que o meu passado só tem um verbo. Então, ele é uma ação passada, ele está no meu simple past. Então, a opção aqui vai ser D. Lembrando que é o que está sublinhado. A próxima frase. Pen was absolutely sure that she had left her tablet at school. Então, a Pamela estava certa que ela havia deixado, ou que ela tinha deixado o seu tablet na escola. Então, aqui onde está sublinhado, eu vejo, eu tenho o had e o left, né? Então, antes dela ter a certeza, ela havia deixado o tablet na escola. Então, passado do passado. Então, foi uma ação passada anterior, letra A. Depois, Tom had to download the file because he hadn't done it the week before. Então, Tom, né, tinha feito o download do arquivo porque ele não tinha feito isso na semana anterior. Então, nesse aqui, só tem um verbinho, então eu sei que é a letra B, passado simples. Depois, when Amazon introduced Alexa in 2014, Apple had already introduced Siri. Então, quando a Amazon, né, trouxe ao público a Alexa em 2014, a Apple já tinha trago a Siri. Então, ó, had already introduced. Tá vendo como eu tenho uma locução grande? Eu tenho had e depois um verbo também no particípio. Então, ali eu vou ter o past perfect
earlier action, letra A. Depois, when Victor arrived at the bus stop, the bus had already left. Quando o Victor chegou ao ponto de ônibus, o ônibus já tinha partido. Então, o primeiro que está ali sublinhado, né? Quando ele chegou, né? Uma ação, mas antes o ônibus já tinha partido. Então, nós vamos ter um exemplo ali de ação no passado. Depois, they did not come with us because they had visited this museum before. Ele não veio conosco porque ele já tinha visitado esse museu antes. Lembra que eu falei? Quando é simple past, eu tenho did como meu auxiliar. Então, a opção aqui do que está sublinhado, letra B. Próximo. He asked me if I had ever been to Germany. Ele me perguntou se eu já havia estado na Alemanha. Então, o que está sublinhado, had, tem o been, então, uma ação anterior, letra A. E por último, you had not changed your clothes because the end of the party. Before the end of the party. Sorry. Então, ele não havia mudado as roupas antes do fim da festa. Tem o had, o verbo no particípio que é o changed, então, letra A também. Prosseguindo, questão 11. Aqui nós vamos, né, analisar a frase em itálico. Eu sei que muitas vezes não fica tão bom, né, ou não fica tão legal de identificar, mas preste atenção que a gente vai ver elas para poder dizer se o past perfect está na afirmativa, interrogativa ou negativa. A primeira aí nós já temos, né, um ponto de interrogação, nós já sabemos que está na forma interrogativa. A próxima, nós temos aqui, ó, I had ever been. Não tem um ponto de interrogação, não tem o not, então, afirmativa. Segunda, nós já temos aí ponto de interrogação, então sabemos que é forma interrogativa. Número 2. Na próxima, tá? She hadn't. Já temos ali algo que está sinalizando que temos um not. Left by the time he arrived. Então, analisando ali, hadn't left, negativa. Próximo, nós temos depois do because, they had visited, não tem um ponto de interrogação, não tem o not, afirmativo. E o último, you had not changed, né? Temos o had, temos o not, então, forma negativa. Prosseguindo, nós vamos falar sobre o used to, ok? Nós usamos esse tempo verbal para falar de algo que nós costumávamos fazer, tá bom? Então, eu sempre vou usar um pronome, ou uma pessoa, um sujeito, depois used to. Used to. Da mesma forma que eu posso falar que eu costumava fazer algo, eu também posso dizer que eu não costumava fazer algo. Quando nós olhamos aqui para o verbo to use, ó, na afirmativa, ele tem o ed. Então, está indicando um passado simples. Então, se eu quero falar da forma negativa, eu tenho que usar o didn't. I didn't use. Então, perdeu o desinho, porque já está indicando aqui no auxiliar, e logo depois o to. Desculpa. Na questão, né, na interrogativa, eu vou usar novamente o auxiliar did, depois um sujeito, depois o use, sem o desinho, mais o to. Ok? Então, vai ficar dessa forma a minha estrutura. Lembrando que o bom desse tempo verbal que eu uso a mesma coisa para todos. Na afirmativa, eu vou usar used to para todas as pessoas, sem nenhuma interferência em he, she, it, tá bom? Na negativa, didn't use to para todas as pessoas. Nas questões também, vou usar o did no início para todas as pessoas, ok? Espero que esse quadrinho tenha ficado claro aí no entendimento de vocês. Agora vamos aqui analisarmos
as frases e dizermos se elas estão na forma afirmativa, interrogativa ou negativa desse tempo verbal used to. Então, vamos lá. A nossa primeira frase. My sister used to have a very short hair. Então, minha irmã costumava ter um cabelo bem curto. Não tem um ponto de interrogação, nem tem o didn't ou did not. Então, eu posso dizer que a frase está na afirmativa. A próxima. When I was a child, I used to play with my friends in the park. Então, quando eu era criança, eu costumava jogar com os meus amigos no parque. Não tem interrogação, ponto de interrogação. Não tem o didn't ou did not. Afirmativa. Próxima. They used to have dinner together. Então, eles costumavam jantar juntos. Novamente, não tem didn't ou did not, nem pontos de interrogação. Afirmativa. Próximo. My sister didn't used to have a very short hair. Minha irmã não costumava ter um cabelo muito curto. Aqui eu tenho a presença do didn't, então, negativa. Próximo. Did my sister used to have a very short hair? Né? Tem o ponto de interrogação. Minha irmã costumava ter um cabelo muito curto? Interrogativa. E o próximo, she didn't used to believe in Santa Claus when she was a child. Ela não costumava acreditar em Papai Noel quando ela era criança. Tem o didn't ali, indicando que essa frase está na forma negativa. Logo depois, nós fomos lá para o nosso IFA 2, onde nós estávamos falando sobre o processo de escrever uma crítica sobre um filme, né? Logo no início aí do capítulo 2, nós vimos dois tipos de escritores de crítica. Nós temos os plotters, né? E os pantsers. Os plotters são aquele que planeja tudo, faz todo um esquema, todo um esqueletinho do que vai falar em cada um dos parágrafos, tá? E os pantsers é aquele que começa a escrever e deixa fluir, tá bom? Então, plotters é o que segue, né? Toda uma linha, todo um raciocínio, aquela coisa bem demarcada, delineada logo ali no início, antes de começar a escrever um rascunho. E o pantser começa a escrever e deixa fluir. Então, nós temos aqui na primeira opção. They usually plan everything ahead, outlining the whole plot before to write. Então, ele geralmente planeja tudo de antemão, né? Delineando cada coisa antes de escrever. Então, nós temos aqui um exemplo de um plotter, de um escritor plotter, e o próximo é a pessoa que deixa a história fluir sem nenhum plano, que seria o pantser. Logo depois, nós vimos 4 processos para escrevermos uma crítica, né? Temos o pre-reading, desculpa, que seria antes de escrever, o que eu vou fazer, algumas ações. Drafting, que seria rascunhando, já começando a escrever algo. Revising, né? Revisando. E editing, editando, né? Para poder chegar ao público, ok? Nós temos aqui na primeira parte dizendo assim, na primeira linha ali, adding reasons and facts to support opinions, né? Adicionando razões e alguns fatos para apoiar opiniões. Nós temos ali no drafting. Depois, analisando e implementando feedbacks. Nós temos aqui adding, a edição, brainstorming, né? Quando eu vou pensar em várias ideias, nós vamos ali logo no pre-reading. Depois, carrying out research, pesquisas. Geralmente eu já vou pensar nela no pre-reading. Depois, checking spelling punctuation, né? Pensar na questão do spelling em ortografia e pontuação. Então, na minha edição. Depois, dando e recebendo feedbacks. Então, vai ser lá na minha revisão, né? Posso dar o meu texto para alguém ler, ver se está bom, se precisa melhorar algo, acrescentar. Depois, organizar parágrafos, títulos e coisas relacionadas a isso. Nós estamos lá no nosso drafting, no rascunhar. Depois, outline ideas, né? Delineando
as ideias no primeiro processo, peer reading. Peer correction seria alguém fazer a correção para você. Então, lá no processo de revisão. Depois, ler e reescrever frases. Edição. Depois, ler, né, para leitura, para se elucidar as coisas, né, colocar as coisas mais claras possíveis. Então, nós estamos aí no processo de revisão. Depois, selecionar uma informação-chave, só lá no pré-reading. E, por último, escrever as ideias, né, de formas coesas num texto. É lá no nosso drafting, quando a gente começa a rascunhar. Logo depois, nós vimos aí na segunda parte, falando sobre movie subtitling, né? Seria a questão de fazer legendagem em filmes, dublagem. Então, nós vimos aí 4 termos. Nós vimos o Audiovisual Translation, né? Que seria a tradução audiovisual, né? E nisso vai englobar dublagem e legendagem. Nós vimos aí captions, né? Captions seria um tipo de legenda, né? Onde vai ser sempre feita na língua original. Por exemplo, se eu tenho um filme que está em inglês, então o caption vai ser a legenda em inglês, tá bom? Dubbing seria a dublagem, né? Eu vou colocar em outro idioma, né, o que as pessoas estão falando. E o subtítulo, por exemplo, eu tenho um vídeo em inglês e eu tenho uma legenda em português, né, para alcançar o público que fala a língua portuguesa. Então, nós temos aí as diferenças. O primeiro seria, é usado para se referir à transcrição direta do áudio, né, daquela língua para a mesma língua. Então, nós temos aí o caption. Depois, se refere à tradução do áudio. Nós temos aí a dublagem. Depois, se refere ao conteúdo em áudio traduzido e inserido em um vídeo sincronizadamente. Nós temos aí a legendagem, né, o subtitle, e por último, né, os 2 elementos no Audio-Visual Translation, seria tanto a dublagem quanto a legendagem. Prosseguindo, acredito que é a nossa última questão. E nós vimos esse quadrinho aí falando sobre a Netflix, né? Como é que ela trabalha nessa questão dos diferentes mercados, né? Já que é uma empresa aí que alcança o mundo todo. E tendo um pouco da análise, como é que esses públicos, né, consomem tanto subtitle, né, que seria a legendagem, e o dubbing, que seria a dublagem. Então, nós temos aqui o mercado, né, de fala de língua inglesa, depois da maioria das línguas europeias, né, incluindo francês, alemão, italiano e espanhol, e as outras línguas. Na primeira questão, né, nessas frases aí, nós vamos classificar como verdadeiro ou falso de acordo com esse painel que nós temos aí. Primeiro está assim: Netflix usa principalmente legendagem na maioria dos mercados. Então vamos lá. Ó, de língua inglesa, 99%, 97% das línguas majoritárias na Europa e nas outras línguas 59%. Então podemos dizer que sim, é verdadeiro, já que a dublagem é bem menor. Depois, o mercado de língua inglesa consome mais dublagem do que legendagem. Vamos lá? Língua inglesa, nós temos 99% de legendagem e 28% de dublagem. Então, consome mais dublagem do que legendagem. Falso. Próximo. O mercado de língua europeia é o maior consumidor de legendagem da Netflix. Vamos lá. Então, ele consome 97% e de língua americana 99%. Então, é falso, né? Está errado ali. Seria falso. O mercado de língua não é o maior consumidor de legendagem, sim o outro ali. Só esse cara aqui, para não confundir vocês.
Então, seria falso. Não é o maior consumidor. Depois, o mercado de outras línguas é o menor consumidor de legendagem. Sim, né? Somente 59%. Então, verdadeiro. E o último, a Netflix. Primeiramente, dubla os conteúdos na Alemanha, França e Japão. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente não tem essa resposta. Mas se nós viermos aqui abaixo, onde temos a fonte, tá assim, ó. Netflix primarily dubs content in Germany, France and Japan. Então, primeiramente, ela dubla os conteúdos na Alemanha, França e Japão. Então, verdadeiro por causa dessa informaçãozinha extra ali. Ó, eu espero que essa revisão possa ajudá-los. Vocês podem estudar para avaliação a partir dela. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado. Desde já, já desejo boa sorte a todos vocês, ok? E que vocês possam ter uma boa avaliação.